Padrão de energia. Você está construído? A primeira impressão não é a que fica. Porque você, ficando com essa primeira impressão, você acha que eu estou preparando para receber uma blitz de prefeitura. Eu tenho que ter um padrão de energia. Como anda a sua energia? Como será que está a minha, hein? Esse vai ser principalmente o mote central da nossa conversa em Lideranças em Foco, Notícias de Franca, o seu portal. Não pode ser uma pessoa qualquer para falar de um tema desses. Tem que ter qualificação, acima de tudo, científica, técnica. Ainda menininha foi parar lá no estado do Paraná, hein? E um belo dia chega lá na UEL e vai colar grau como médica. Da Universidade Estadual de Londrina, para chegar em Franca foi quase que um pulinho, apesar da estrada reta depois que se pega a Marília em direção ao Nordeste de São Paulo. Eu não diria uai, porque uai é coisa de mineiro, eu digo uei. Doutora Uei, uma alegria ter você aqui, porque a doutora, embora seja lá da parte oriental do mundo, ela se ocidentaliza e ao mesmo tempo consegue fazer uma amálgama legal da medicina. Olha o currículo da doutora Uei. Meu Deus. Infectologista, doutora? Sim. Clínica geral? Sim. Generalista. Nutrição parenteral. Você vai explicar isso para nós o que é Sim. isso? Vai, jura. Dor. Quem não tem dor? A sua é no coração, né? Sem sentimentalismo barato, por favor. Acupuntura. Você é a mulher das agulhinhas, adora ficar furando a gente. Mas também tem um lado que não vai doer nada. E que as pessoas precisam entender por que a doutora também tem a sua aposta, tem a sua residência em homeopatia. Doutora, é uma alegria enorme. A doutora tem uma forma diferente pela própria nacionalidade, não é? Ela tem uma forma diferente de grafar o nome. O que quer dizer que, se eu falar doutora Wei Ling, está correto, mas o mais correto, respeitando a sua origem, vem o seu nome de família primeiro. Wang Wei Ling. Sim. Seja bem-vindo em Lideranças. Obrigada. E você vem porque você é líder. Você Obrigada. tem nome na medicina. Obrigada. Queremos muito de você aqui hoje. Nós não queremos sugar a sua energia. É possível sugar a energia de alguém? É uma pergunta. Eu creio que sim, né? Mas isso é uma outra explicação que eu acho que... A minha visão é no campo científico, Certo. médico. Tá. Porque nós conversávamos nos bastidores que nós percebemos nitidamente, quando eu falo nós, você, como estudiosa da medicina. Quer dizer, não fez uma faculdade e parou. São 6 especializações, Sim. 6 cátedras na linguagem mais importante. Mas você me dizia, agora há pouco, que nós tivemos, nos últimos anos, quero crer nos últimos 14, 15 anos, uma queda do padrão de energia. Por isso que eu abri aqui o Lideranças em Foco, falando algo que parecia um postinho de luz. O que aconteceu e tem acontecido com a energia humana, doutora Wei? Então, doutor Theo, é o seguinte, eu venho estudando, medindo a energia dos órgãos de todos os meus clientes desde 2010. E naquela época, as pessoas, tanto criança quanto os adultos, independente das doenças, eles tinham energia nos órgãos. Porém, houve uma alteração brusca nesse padrão de energia a partir de 2015. Brusca para baixo ou para cima? Para baixo. As pessoas, de repente, começaram a vir todos iguais, sem energia. Puxa vida. Tanto criança quanto adultos. E esse padrão vem piorando. Antes eu fiz um estudo analisando 1.000 pacientes entre 2015 e 2020, antes da pandemia. 5 anos de pesquisa. Isso, 1.000 pacientes. E 90% desses pacientes nesse estudo estavam sem energia no fígado, no pulmão, no coração, no baço e nos rins. Esses órgãos na medicina chinesa, eles são importantes
para a produção da energia interna para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para as funções básicas como enxergar, ouvir, sentir o gosto dos alimentos, sentir o cheiro, para a gente fazer cocô, xixi, essas coisas básicas. As necessidades fisiológicas normais. Isso. E aí... como as pessoas estão sem energia, as pessoas estão muito fracas imunologicamente agora. E essa parte da energia é responsável também pela circulação do sangue dentro dos vasos sanguíneos, levando uma tendência, uma propensão maior de ter trombose, de ter infarto, de ter derrame ou de ter morte súbita. É por isso que a gente está vendo muitos casos por aí, a gente vê casos de atletas jovens, saudáveis. Isso me permita, uma ocasião minha esposa estava acometida de trombose em uma das pernas, um dos membros inferiores, e durante aquela conversa saiu a seguinte situação: mas você viu fulano e Beltrano, um casal, eu imaginei de 30 e poucos anos, fazendo a sua caminhada. Naquele mesmo dia, coincidência ou não, ambos tiveram trombose, mas a falta de exercício ou a pessoa ter uma regularidade do exercício interfere na energia? Não é só isso, né? Assim, o exercício é benéfico, porque a própria musculatura da panturrilha ela é importante para bombear o sangue para a volta do coração. Sim. O problema não é só isso, o problema são os medicamentos que o paciente, porventura, esteja tomando, ou se ele tem algum implante metálico dentro do corpo, tipo implante dentário, ortopédico. Essas coisas também... Esses corpos estranhos influenciam. Eles também vão abaixar mais a energia do corpo, levando a menos energia ainda e levando a maior tendência de ter trombose. Doutora, mas o medicamento alopático, esse que a gente compra nas farmácias no dia a dia aí, a turma adora uma automedicação. É um desastre. Isso não é recomendado hoje em dia, tanto é uma coisa muito preocupante. A balconista na farmácia está oferecendo medicamento porque eles não sabem como que está a situação energética. Isso é uma situação preocupante a nível mundial, tá? Em que isso não só está acontecendo aqui, mas no mundo inteiro. Não é um problema local. Não é um problema aqui da nossa cidade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, porque eu viajo, eu faço conferências. Isso é empurroterapia. Vai empurrando. Não, então. O cara tem que comprar. Pois é, mas isso é uma situação perigosa, porque como a medicina atualmente não está estudando essa parte da energia, porque isso não sai em exame laboratorial. Às vezes o exame vem normal. Sim. E isso não quer dizer que o paciente está normal. Muitas vezes o exame pode vir normal, mas isso não quer dizer que a pessoa está bem, porque a parte da energia está afetada hoje e não deu tempo de alterar nos exames. Esse prejuízo da energia para baixo, negativo, deficitário, com o tempo ele vai berrar, não vai, doutora? Vai. Quando a pessoa está com alteração no exame, tipo, quando está com glicemia alterada, aumento de colesterol, aumento de triglicéridos, alteração no exame laboratorial, isso quer dizer que já faz mais de 10, 15, 20 anos que o paciente está com alteração. Quanto tempo a pessoa perdeu, hein? Isso. Então, é necessário fazer o diagnóstico precoce dessa alteração de energia para prevenir a formação da doença. Uma das doenças que a gente não quer ter é aquele que começa com C e com A. Já sei, essa é uma palavra feia. Aquela doença ruim, câncer. Isso. Então, mas não é signo, não, é doença. Mas pela medicina chinesa, todas essas doenças que a gente não quer ter, que você acabou de falar, vêm dessa falta de energia. Poxa vida. Tá? Então, é preciso fazer um tratamento para, na verdade, prevenir. E os exames que fazem hoje em dia para detecção precoce dessa doença, eles não previnem, porque eles já detectam quando já se formou. Então, isso não é prevenção. Já está lá. Isso não é prevenção. A prevenção é você tratar os fatores que estão levando e que hoje em dia é essa falta de energia que a medicina ainda não está estudando. Doutora, que tipo de exame, que tipo de análise que você faz no aspecto laboratorial, no aspecto médico, para
tentar levantar aquele padrão de energia, como é que está a energia daquele paciente? Então, na medicina chinesa, a gente faz o exame da língua, Olha. né? A língua, ela representa, é tipo uma tomografia do corpo. Só olhando para a língua do paciente, a gente consegue ver o que está acontecendo. O linguarudo igual a mim, então deve estar com a energia, deve estar lá em cima, não é possível. Não, outra coisa é a análise do pulso, que a gente pode ver no pulso, como está a energia do paciente. Mas uma das análises que a gente faz é através do exame muito antigo chamado radiestesia, em que a gente usa um pêndulo e a gente passa por todos os chakras, que é estudado pela medicina ayurvédica, e que representam todos os órgãos maciços da medicina tradicional chinesa. Um pouquinho só, já diria Flávio Cavalcante. Um instante, maestro, lideranças em foco. Não é só um candidato a vereador, não é só um candidato a prefeito, a vice-prefeito, não é só uma autoridade política que disputa eleições que tem importância para lideranças em foco. O que a doutora está trazendo é saúde. Eu entendo e eu escuto como advogado que as pessoas costumam valorizar duas coisas: a vida e a liberdade. Isso. Você de um lado e eu como advogado do outro. Isso tem um valor inestimável. Ai de quem abre mão da saúde e da liberdade, né, doutora? Isso. E em Lideranças em Foco, eu vejo que a doutora, ela como que trouxe não diria uma junção, mas algo próximo de uma aliança entre a medicina em que você se formou, essa alopática que nós chamamos de ocidental, e a oriental, que diz a respeito da sua ancestralidade. Isso. Doutor, por que desse casamento, dessa união estável entre essas duas medicinas? O que tocou você a fazer essa aliança aí? Então, logo que eu me formei, eu fiz a residência em doenças infecciosas parasitárias porque eu tinha uma necessidade de tratar o indivíduo como um todo, e todas as especialidades, elas vêm só local. Por exemplo, se eu vou fazer oftalmo, o médico vê só o olho. Se eu vou fazer otorrino, ele vai ver só o nariz e o ouvido. Pelo menos nas doenças infecciosas eu estou vendo o indivíduo, mas como um todo, mas ainda não foi o suficiente, porque eu tratava de meningite, tratava de todas as infecções do corpo. Claro. Porém, faltava mais alguma coisa. E quando eu vim para Franca, logo que eu terminei a residência médica em doenças infecciosas parasitárias, eu vim para Franca, em 1995. E aí, quando eu vim para Franca, minha mãe me falou: olha, minha filha, você tem que estudar a medicina chinesa. Olha só. Porque a medicina chinesa vai ser uma das únicas medicinas que irá curar as doenças no futuro. Quer dizer que a sua mestra, a sua mãe, que graças a Deus é viva até hoje. É viva até hoje. Quantos anos? 92 anos. Que coisa maravilhosa. Está em São Paulo. Ela mora com minha irmã no exterior. Nos Estados Unidos. Maravilha. Doutora, então, a partir da orientação dessa mestra, você foi buscar os fundamentos. Isso, aí eu fui começar a estudar a medicina chinesa, primeiro através da acupuntura, que é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995. E foi uma luta para esse reconhecimento. Foi. Os alopatas são quase que alopáticos, né? Isso. Antipáticos, porque é uma rejeição. Não há razão para isso, né, doutor? Não. Não há razão. E através desse início eu fui me aprofundando, fui estudar várias coisas da medicina chinesa, inclusive fitoterapia chinesa, a dieta chinesa, que é diferente da dieta ocidental, e várias outras coisas. E com esses estudos eu fui percebendo que a medicina chinesa que está num polo e a medicina ocidental que está no outro polo, na verdade, eles não são duas coisas separadas. Não são. Eles são... complementação. É uma complementação do ser humano, só que eles vêm de um ponto de vista energético, a chinesa, e a medicina ocidental de uma forma da energia já materializada. Então, são as duas coisas, a mesma coisa, porém vistas e explicadas de ângulos diferentes. Com interesses diferentes. Isso, também. Aí estou falando, gente, de faturamento, viu? Vocês sabem o que aconteceu na Covid, na pandemia. Vocês sabem de algumas situações que acontecem não só aqui, como bem
enfatizou a doutora Wei desde sempre, não é uma coisa só de Franca, não é só do estado de São Paulo, do Brasil, são coisas internacionais, pode estar em todos os territórios do mundo. Doutora, a força dos laboratórios, daqueles que fazem trabalho de pesquisa para até chegar numa fórmula, num princípio ativo, ela acaba também trazendo um pouco de, não de luz, ela acaba ofuscando a importância da medicina oriental. Sim. Lógico que foi a partir de 1910, quando foi implantado o relatório Flexner, Sim. em que tinha por trás disso a Fundação Rockefeller, que tinha interesses, né, na produção de medicamentos. Eles implantaram que os únicos medicamentos científicos para tratamento seriam os produzidos pela indústria farmacêutica. Tem que ser esses. Fora que você não vive. E naquela época, aí as escolas de homeopatia tiveram que ser fechadas, porque já não se adequavam às novas normas, né? Porém, isso deve ser mudado, porque eu já escrevi em vários artigos meus que os medicamentos hoje em dia considerados científicos, eles não estão mais se adequando ao novo padrão de energia que o ser humano se encontra hoje, que é essa falta de energia. Porque esses medicamentos estão causando uma redução ainda maior da energia, podendo aumentar a chance do paciente de ter trombose, de ter um infarto do miocárdio, de ter um derrame ou de ter uma morte súbita. Quando eu desqualifico a medicina oriental, eu estou vendendo ideias, estou vendendo produtos. Porque eu ouvi uma frase sua agora há pouco, que eu achei muito interessante. Claro, minha gente, as frases que antecedem essa conversa aqui, que não tem maquiagem, não tem edição. Você vai observar. Qualquer técnico, como você chamou o doutor Ricardo Molina, meu amigo pessoal da Unicamp, para fazer perícia nessa nossa entrevista. Ela está enxuta, ela vai inteiriça. Mas eu ouvi de você que vende-se uma ideia, e aqui é vender mesmo, no sentido de ter lucro, do que só o que se enxerga é científico. Sim. Isso é uma desqualificação barata. E eu não sei se é por falta de conhecimento, né? Porque para compreender a medicina chinesa eu levei muitos anos de estudo, né? Ou se é por falta de conhecimento ou se é por interesse mesmo. Doutora, como é que eu veria a pessoa que está nos assistindo agora, vendo aí no seu celular, vendo no computador, viajando, curtindo, está nos assistindo. Em poucas palavras, como é que eu veria a Wei apenas como médica ocidental, clinicando? Como é que eu veria, em linhas gerais, o médico oriental? Você tem essas duas experiências e as duas formações. Sim. Porque você não é uma aventureira, você é doutora. Como é que eu distinguiria, em linhas gerais, para um leigo? Não, na verdade é assim, o ser humano ele é composto de energia. Essa mesa também, esse microfone, esse copo, tudo é feito de energia. Só que o que a gente consegue enxergar é a energia materializada. Sim. Só que tem a energia que existe, que ainda não se materializou, que está em constante transformação. Sim. Em material para não material, isso é uma constante transformação. Certo. Então, eu sou uma médica que eu consigo enxergar e ter essa ideia, a noção do ser humano dessa forma. Porém, a medicina busca a plenitude do paciente. Isso, uma visão mais global, completa, né? Porém, a medicina ocidental, ela vê só uma parte da pessoa, né? Como ela desconhece, não estudou, talvez não por falta dos médicos, mas porque a escola educou... Claro. Ficou presa na grade curricular. Isso. Então, eles não conseguem, não tem essa noção hoje da parte energética que antecede a formação das doenças. Então, quando a gente vê um paciente, quando ele vem com um sintoma, eu já vou lá antes disso. Para ter formado uma doença, ele levou muitos anos de. O que teria causado isso, né, doutora? Quais fatores causaram isso? Então, você está preocupada com a causa disso, né? Isso. Então, na medicina chinesa, a principal causa
do desequilíbrio da energia, começa tudo pela emoção. Tá? A parte emocional é o início de todas as doenças. Em segundo lugar, são as alterações, as dietas erradas, tá? Que levam ao desequilíbrio da doença. Tanto é que Hipócrates, o pai da medicina, Sim. fala que fazei do nosso remédio... Você meteu a mão lá e jurou na hora que você foi receber o cartucho. Isso, fazei do nosso remédio o nosso alimento. E por isso que em todo o tratamento que a gente faz, primeiro é a alteração da alimentação, que é o alimento errado que a gente está comendo, que está levando ao desequilíbrio da energia, gerando depois a doença. Doutor, mas olha aqui, você me falou alguma coisa, está aqui na minha mão um celular. Sim. Me fala da tecnologia. Então, agora o terceiro fator que a medicina chinesa não falou, porque a medicina chinesa... Eles têm as bases teóricas já escritas há mais de 5.000 anos. São milênios. Só que lá naquela época não existia o celular. Sim. Naquela época não existia o computador, não existia essas ondas de Wi-Fi que Sim. a gente está sendo submetido toda hora. Aqui em Franca implantaram o 5G, está pior, porque é muito mais carga negativa, sugando a nossa energia. Que coisa, hein? O efeito é muito pior. Muito pior. Então, naquela época, quando eles escreveram as teorias da medicina chinesa, não tinha isso. E eu escrevi que o terceiro fator hoje que está alterando a energia são as ondas eletromagnéticas da modernização dos meios. Que estão nos chamados meios tecnológicos, que se manifestam das mais variadas formas. Isso. Então, isso está alterando a nossa energia. Então, a energia alterada pela emoção, pela dieta errada e pela modernização com a implantação do celular, computador e das ondas do Wi-Fi, que tem em todos os ambientes que a gente vai, e isso está levando, isso é a base da formação de todas as doenças emocionais e físicas. Porque a depressão, que é uma das causas mais comuns das doenças emocionais hoje, a ansiedade, o síndrome do pânico, vêm todas da mesma raiz. Da mesma raiz, a mesma causa, doutora. Que são essa deficiência de energia nos órgãos. Doutora, e me diga uma coisa, se a gente fala hoje contra a tecnologia, a gente está dando um tiro no pé. A gente está sendo antiquado, conservador. Sim. Mas me diga uma coisa, dentro de toda a sua formação, da sua vivência de consultório, de clínica, é possível conciliar essa modernidade tecnológica preservando um nível adequado de energia? Então, é isso que a gente precisa agora fazer a regulagem. É como um carro, quando você compra um carro novo, e aí você usou um tempo, a bateria acabou do seu carro. Descarregou. Se você não carregar de novo essa bateria, o seu carro não vai andar. E nós temos essas baterias dentro do nosso corpo, que são 7 baterias internas, que elas estão descarregadas na maioria das pessoas. São 7. Tá? E que coordenam o funcionamento de todos os órgãos, de todo o nosso corpo. E quando a gente não vai carregando, tem que ser um carregamento diário aí. Tá? Quando a gente não carrega... Eu tenho que carregar 7 de uma vez? A gente está fazendo esse tratamento agora para que isso ocorra, para que não ocorra uma parada súbita no funcionamento. Porque esses casos de morte súbita que tem ocorrido, atletas pode ser com 18, 19 morrendo em pleno aquecimento. Isso, pode ser por causa dessa falta de energia. Logicamente, ele pode ter outros fatores que levaram ao agravamento dessa energia. Não tem dúvida. Né? Então, a gente tem que começar a olhar essa parte da energia que hoje em dia os médicos principalmente não estão tendo essa formação ainda e, portanto, não estão fazendo diagnóstico precoce e sim tratando somente os sintomas. Doutor, eu vi que para poder encerrar, como se trata de lideranças em foco, que não tem nenhum caráter, insisto mais uma vez, político partidário de eleições, você tem uma especialidade muito relevante, mas que as pessoas não param para pensar. A nutrição parenteral. O que é isso, doutora?
A nutrição parenteral e enteral é uma especialidade que é usada muito no meio hospitalar, em Sim. que a gente estuda como que a gente vai nutrir um paciente, por exemplo, que está em coma. Eu passei por isso. Isso. Já tive. Em que, por exemplo, está em coma, a gente vai ver a via, se vai por sonda, se vai pela veia, sistema endovenoso, né? Então, essa é uma outra especialidade hoje que, hoje em dia, em todos os hospitais, deveria ter um profissional especialista nessa área, porque hoje em dia é obrigatório que um hospital tenha uma comissão de suporte nutricional, em que o paciente que está internado no hospital, ele tem que ser avaliado como um todo, inclusive na parte nutricional. E essa área estava um pouco carente, em que, por exemplo, você faz uma cirurgia num paciente, muitas vezes quando eu fazia residência, um paciente com tétano, ele ficava 30 dias internado, entubado, e só recebendo soro na veia e não recebia nenhum alimento. Tá? Então, isso foi mudando. Procrastinava, enrolava a internação, não, talvez, enfraquecia ainda mais a pessoa. Isso é muitas vezes esquecido, né, pelo profissional, né? Ele fica tratando... Não teve formação para isso. Não teve formação. Então, a nutrição é muito importante para se evitar complicação do paciente durante a hospitalização, reduz o tempo de internação, porque ele não fica desnutrido, e a gente sabe que o paciente desnutrido, ele começa a complicar, nada vai melhorando, né? Porque os medicamentos começam a não fazer efeito também. Doutora Way, a senhora é uma médica diferente. Por quê? Você fala de medicina de outra forma. É preciso encarar os clichês que eles metem na cara da gente. Você, com toda essa formação, você só pode estar no caminho certo. Você uma vida inteira trabalhou numa grande cooperativa médica, trabalha até hoje, são quase 30 anos, você tem o seu consultório, hoje você tem, na verdade, 2 grandes clínicas, quer dizer, a demanda aumentou demais. Você só pode estar fazendo a medicina mais propícia para o bem-estar, para a definição mais ampla e pura do que seja a saúde. Sim, sim. Que maravilha, você está na Homero Alves, 1929, e você também está com uma unidade sua lá na Chácara Santo Antônio, ali depois do trevo ali da Morada do Verde, indo para Patrocínio. Isso. É difícil falar com você, tem que agendar, você tem toda uma equipe de trabalho, você faz uma avaliação da pessoa antes de qualquer coisa para começar um tratamento. Em linhas gerais. Sim, nós avaliamos a raiz do problema, né? Gente, as agulhinhas, você já sabe que ela é craque na acupuntura, né? Eu preciso ir lá, porque depois que eu saí de uma infecção generalizada, de uma absceps, fiquei uns 15, 16 dias totalmente em coma, né? Você sabe que muda totalmente a vida. Derrame pleural duplo, fibrilação atrial, 2 transfusões de sangue. Então você vê que a minha vida teve mudanças radicais. Isso que eu estou colocando aqui não é para defesa e nem consulta, não. Escute, aí eu enfrento 2 Covids, doutora. A primeira no auge, julho de 2020, né? 2020. Quer dizer, não tinha nem vacina disponível para minha faixa etária. Doutora, a gente perde demais na questão de disposição. Sim. Que loucura. Isso é possível tratar porque não trataram o paciente pós-Covid no Brasil. Não trataram. Eu estou falando com vocês que são da área de saúde pública. Não trataram. Entregaram o paciente de Covid às traças e ao destino. Então, porque o que está alterado é essa parte da energia. E hoje em dia a medicina não sabe muito bem o que faz, porque eles não entendem por que essa síndrome pós-Covid vem, o paciente fica com fadiga crônica, ele tem depressão, né? Ele tem um monte de problema, mas o problema está na energia. Eu demoro 2 horas para pegar no tranco. E a minha cabeça está a 1000 por hora, a minha cabeça está ótima. Mas como assim? Não dá uns lapsos? Dá, doutora. Você ouve isso o tempo todo nas anamneses. Isso tudo
tem a ver com a energia. Tudo é energia. Você trouxe excelentes energias. Eu vou ligar para a CPFL Paulista e dizer, pode cortar a minha luz, que eu estou na luz solar, meu querido. Eu estou aqui na luz in natura. Doutor Way, você pode não ter percebido, mas fiquei extremamente feliz com a sua presença. Ah, que bom. Se a sua energia falou comigo, então nós estamos falando a mesma linguagem, né? Então os nossos horizontes se descortinam de uma outra forma. Ana Clara Cordeiro, você quer fazer alguma pergunta para a doutora? Não faça, porque você não está apresentando. Carlinhos, meu amigo, Carlinhos, lá do Avante, também não vai fazer pergunta. Doutor Francisco Leal, você também não vai fazer. Doutora, mas as pessoas estão aí. Se quiserem fazer perguntas, você me permita, eu anoto e redistribuo, reencaminho para você na linguagem tech. Né? A gente reencaminha, manda. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada Sei a que você. você tem um trabalho social que você não fica anunciando, você é de fazer, não é de falar. Isso é ótimo, né? E aqui, o Notícias de Franca está à sua disposição. Foram mais ou menos 300 artigos científicos publicados nas principais revistas de medicina, doutora? Sim, até hoje, sim. Que coisa, hein? E muitos desses, aliás, muitos não, todos esses temas que nós fizemos aqui en passant, e na verdade só de passagem, olha só, você tem todos envolvidos nesses artigos para quem quer fazer um estudo, estou falando agora com seus colegas de medicina, né? Tem pessoas que são curiosas, mas só a curiosidade não resolve. É preciso conhecer terminologia, conhecer toda a parte propedêutica dessa área, né? Então, eu espero que você também tenha trazido excelentes energias para os seus colegas, que antigamente era de jaleco branco. Hoje tem até Theo Maia vestido de açougueiro dizendo que é médico. Mas não cola não, porque hoje o branco tem outras finalidades, né, doutora? Sim. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você. Caso você queira falar algo final, está a câmera à sua disposição aqui em Lideranças, que você continue com esses mesmos ideais, né? O que você tinha por oriental, você verticaliza e horizontaliza aqui no mundo ocidental. Obrigada, Theo. Obrigado, doutora Way. Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Theo Maia, que é a oportunidade, a equipe toda, né, de poder estar vindo aqui compartilhar o nosso trabalho e mostrar a nova fase que nós, seres humanos, estamos passando hoje em nosso planeta, que nós estamos passando por uma alteração de energia e que a gente precisa tratar essa alteração de acordo. Tá? E tomar cuidado com os medicamentos que toma, porque às vezes está achando que está fazendo bem, pode estar fazendo mal hoje em dia. Tá? Esse cuidado é importante, e você ouvindo uma pessoa que é especializada também nesses assuntos, e em várias, são 6 especialidades médicas, você tem que sentir firmeza. Doutora, eu gostaria que você deixasse o seu ou endereço eletrônico ou o WhatsApp que você achar mais importante para os contatos dos nossos internautas com a doutora Way. Por favor. Sim, o meu e-mail é Pode começar a olhar. Vai olhar na tela. Pode olhar na tela que já vai estar aparecendo agora, junto com a fala da doutora. É waylingmg@gmail.com. Certo. E o telefone da clínica é 16 3721 2437. Pronto, acabou. Fala lá com a secretária, a pessoa da recepção, explica lá rapidamente o que você precisa. A doutora Way vai encontrar em português o Way, um bom caminho. Obrigado, doutora. Obrigada a você. Alegria!